Olá, ouvintes! Esperamos que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do nosso novo projeto de podcast do Grupo de Pesquisa Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, o GPSUIC, vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob coordenação da professora Vanessa Marques. Eu sou Mariana Castilhos, estudante de Arquitetura e Urbanismo na URGS. Nessa primeira temporada, nosso foco está sendo na Conferência das Cidades. Então, neste episódio, vamos tratar da 6ª Conferência Estadual das Cidades realizada em Porto Alegre. A nossa ideia foi chamar convidadas e convidados que tiveram participações importantes nos eixos temáticos da conferência. E por isso, neste episódio, vamos conversar com a convidada Simone Zambuja, diretora técnica da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, sobre as etapas municipal e estadual da Conferência das Cidades, e em especial sobre o eixo de sustentabilidade ambiental e transição climática. Então, damos as boas-vindas à nossa convidada Simone e gostaríamos de pedir para que ela se apresente e conte para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu percurso e como ele se conecta com as temáticas urbanas. Eu sou bióloga de formação, né? Eu fiz na URGS e eu fiz oceanologia também. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão ambiental na PUC, que era da PUC com PNUD da ONU. Depois eu fiz também microbiologia na Universidade de Madrid, Politécnica de Madrid, né? E no mestrado eu fiz o desenvolvimento rural da URGS. E eu venho trabalhando assim com a criação, desenvolvimento de programas, de projetos e de políticas públicas na área de agroecologia, educação ambiental, reciclagem de resíduos sólidos, gestão e risco socioambiental. E também nos últimos tempos com antropologia urbana e rural, que eu comecei a ingressar mais para essa área humanística. Eu iniciei o curso de filosofia, daí eu fui fazendo um monte de cadeira das humanas, e aí eu acabei fazendo, e também esse interesse por política pública, né, de trabalhar nisso, que eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda. E também agora eu estou de diretora técnica da GAPAN, né, e participando da coordenação da Comissão Estadual de Produção Orgânica, ou seja, de Agricultura Ecológica, do Rio Grande do Sul, que está dentro do Ministério da Agricultura, né, no grupo e também estou no grupo de pesquisa do Navisual da URGS, lá na antropologia. E em relação às cidades, eu sou delegada da RGP1, junto com mais pessoas, né, aqui no CMDUA de Porto Alegre. Como tu estava, assim, representando a AGAPAN lá na Conferência das Cidades, né, como é que é essa atuação da AGAPAN, assim, em relação à conferência e tal, e também a outras questões de urbanismo dentro de Porto Alegre, enfim, eu não sei se vocês têm uma atuação mais também. Sim. Eu vou falar um pouquinho do início da AGAPAN, né, que ela é, segundo muitos, dizem que é a ONG, é o que as outras ONGs colocam, né, que é a mais antiga do Brasil, ela nasceu em 1971, né. Ela, inclusive, é anterior ao Greenpeace. E a grande figura, assim, a mais conhecida da AGAPAN, apesar de ter várias pessoas que contribuíram durante muito tempo, mas uma pessoa mais conhecida era o José Antônio Lutzenberger, né, que quando ele foi muito influenciado pelo Balduino Ramo e pelo Henrique Hessler, e quando ele volta a residir em Porto Alegre, no início da década de 70, ele trabalhava em empresas ligadas à agricultura, na Europa e na África, e aí ele se desiludiu quando começou o uso de agrotóxicos, aí ele voltou para o Brasil, ele não queria trabalhar com isso, né. E aí ele encontrou um grupo de ecologistas, né, dentre os quais o César Carneiro e a Hilda Zimmermann, e eles acabaram constituindo uma entidade organizada, né, que aí começou a reivindicar, a denunciar e agir sobre questões que envolviam a questão ambiental. E esse grupo de pessoas, né, que de certa forma, eles estavam desarticulados por alguma iniciativa, elas acabaram se unindo dentro da AGAPAN na época, né. E isso aí começou com também a promoção de muitas discussões, debates, palestras, né, reuniões ampliadas, e começou a publicação a AGAPAN tinha jornal, tinha folheto, tinha boletim, várias coisas, e tinha muita gente na AGAPAN para trabalhar essas coisas, né. Infelizmente, o movimento ambiental deu uma diminuída bastante grande, né, e a gente também não vê muito a participação dos jovens, né, que a gente fica, assim, até um pouco triste, sabe. E às vezes eles até entram na AGAPAN, mas, assim, eles não, a gente convida para várias mobilizações, ações, manifestações, audiências públicas, mas eles não participam muito, sabe, até um fenômeno, assim, que eu gostaria de estudar melhor para ver, assim, o que acontece, né. E a AGAPAN também é sem fins lucrativos, né, a gente banca tudo que a gente faz, desde o Uber que a gente pega para ir numa audiência até tudo que tu imaginar. Então, e a gente vem trabalhando aí na luta ambiental já há muito tempo, né, os mais diversos, com a problemática tanto estadual, municipal, como federal. E nos mais diversos âmbitos, assim, tudo que tu imaginar na área ambiental, a AGAPAN de alguma forma já participou, está participando. Sim. E, então, assim, ó, entrando na questão da Conferência das Cidades, né, eu queria perguntar para ti por que tu acha importante participar, qual que seria a importância desse tipo de conferência, assim, né, para também ligar à questão ambiental, assim. Sim. Bom, nós estamos vivendo, assim, nós já vivíamos numa crise ambiental, só que agora ela acelerou e está muito mais acirrada do que anteriormente, né. E isso também é uma coisa que me fez voltar mais a atenção para o ambiente urbano.
Até porque eu nasci e me criei em Porto Alegre, né? Ah, que legal. Dá pra ver, assim, que tu tem muita inserção, assim, nessa coisa de urbanismo mesmo, das cidades, né? E eu queria perguntar pra ti, daí, sobre a Agapan, né, que tu... Eu passei minha infância, né, em Porto Alegre, numa Porto Alegre totalmente diferente da cidade que eu vejo hoje, né? Muito diferente. Mas eu tenho muito carinho pela minha cidade, né? E também pelas pessoas que vivem nela, né? Os seres vivos em geral. Mas e também uma coisa que me assusta é que o Rio Grande do Sul está no epicentro dos eventos extremos climáticos no Brasil, né? E no mundo, inclusive. E isso, tanto o INPE como o IPH têm evidenciado isso, né? E a gente vai, cada vez tem uma maior tendência do aumento das cheias, né? Na magnitude, na frequência. E isso tudo me fez ter vontade de participar mais dessas conferências relacionadas com o meio urbano, né? Daí eu participei pela primeira vez da Conferência das Cidades, eu nunca tinha participado. Essa municipal de Porto Alegre foi a primeira, né? E a estadual também foi a primeira. E eu participei delas porque eu estou desde 2023 discutindo o plano diretor de Porto Alegre com a Prefeitura de Porto Alegre. E eu sou, infelizmente, eu era a única bióloga participando do plano diretor, da discussão do plano diretor de Porto Alegre em 2023, no eixo ambiental e de infraestrutura. E daí tudo que tinha relacionado com o meio urbano, eu comecei a ir e me informar cada vez mais e me atualizar, né? E as conferências são uma forma, né? De a gente estar bem atualizado nessa questão. Então, eu acho que é fundamental, né, participar da Conferência das Cidades para qualquer cidadão, né? Seja urbano, seja rural, porque o rural também depende das cidades, né, para sobreviver. E, e tem uma inter-relação muito forte, né, do urbano e do rural. Então, eu também ando muito preocupada, né, com a questão da identidade dos bairros de Porto Alegre, das características sociais, ambientais e culturais, que no tempo, assim, o tempo todo estão sendo transformadas de uma forma muito autoritária, né, pelo poder público. E isso é uma coisa que me assusta muito, sabe? E eu não consigo muito conviver com isso. Seja transformação do ponto de vista social, cultural e ambiental, né, de todos os tipos. Então, assim, tu vê bairros consolidados, né, com vida própria, com identidade, e que outros são modificados sem nenhuma consulta, né? E isso eu acho, assim, uma coisa terrível, porque eu acredito em vida de bairro. E eu acho que a impressão que me dá é que se esqueceu isso em Porto Alegre, né? Inclusive, eu acho que a população esqueceu isso também, não é só a prefeitura que está sendo radicalizando nesse sentido. Eu acho que a própria população, eu não sei o que foi, se foi a pandemia, se foi os fatos políticos que ocorreram nos últimos tempos, ou tudo isso, mas a verdade é que a participação popular em Porto Alegre decresceu demais, né? E aí por isso que eu acho que é importantíssimo a Conferência das Cidades, né? E a gente está vivendo em cidades, assim, muito fora do contexto e do lugar que a gente está presenciando hoje, né? E elas, me parece, assim, que a gente está vivendo de uma forma descontextualizada e distópica. Então, se a gente não se unir nas conferências das cidades e nos diferentes grupos que discutem a cidade para poder melhorar essa questão, eu acho que a gente vai entrar num caos mesmo. A gente acho que já está vivendo isso, mas num caos maior do que o que a gente já está vivendo. Né? Pois é, e realmente, assim, tu falando sobre essa questão de inserção, assim, né, de usar esses espaços que existem, por exemplo, a conferência, né, para poder realmente reivindicar um pouco essas questões das mudanças climáticas, né, do que pode ser feito em relação a isso, de alternativas que podem ser aplicadas, enfim, porque realmente no contexto de Porto Alegre é o que se nota mesmo, uma mudança muito radical, assim, no contexto urbano. Né? E eu sinto, assim, que realmente, eu não sei, são diversos fatores, né, para essa mudança, assim, parece que ela vem ao longo de muitos anos, assim, mas realmente parece que essa convivência de bairro, assim, de pequena escala e tal, tá se dissolvendo, assim, ao longo do tempo. E eu acho que também o que tu falou sobre tu ter sido a única bióloga que estava participando das discussões ali do plano diretor no eixo de mudanças climáticas, eu acho que era, né? Isso também é bem preocupante, assim, né? Porque eu fico me perguntando aí quais eram as outras pessoas que estavam incluídas ali naquele tema, né? Que é um tema tão central, assim, justamente para o Estado, né? Que está passando por tantas mudanças, tantos problemas, assim, nesse contexto. Realmente a gente vê que tem muita tensão, assim, né, de quem pode acessar esses espaços e tal, e também talvez o próprio Estado ele não mobilize as pessoas a participarem, né, a integrarem, a estarem ali. É um pouco conveniente que as pessoas não tragam um contraponto ao Sim. próprio governo atual ali, né.
e a desenvolvimento econômico. Então, a gente está argumentando bastante, a gente faz muitas perguntas o tempo todo para a equipe responsável pelo plano, mas eles não nos respondem. Nós fazemos, em todas as reuniões, muitas perguntas, e a gente não tem respostas, assim, coerentes com as perguntas que a gente está fazendo. Por exemplo, aonde que estão os relatórios e os dados para justificar os índices construtivos que estão pelas zonas, né, que foram criadas em Porto Alegre? Ou por bairros, né? Então, não tem resposta para isso. Por que a taxa de permeabilidade hoje é menor do que no plano anterior? E também os recursos laterais de fundos? E também o sistema ecológico, ele está muito pouco representado face a tudo que nós discutimos dentro do eixo ambiental. Né? Ele está extremamente, o mapa do sistema ecológico está extremamente reduzido, né? E equivocado em relação a tudo que se discutiu esse tempo todo, né? Então, essas coisas é que me fazem pautar bastante, né, esses encontros, sejam conferências, sejam as reuniões do próprio plano diretor de Porto Alegre. E a grande aposta que a gente tem para as cidades hoje em dia, para o enfrentamento da crise climática, né, é a gente, cada vez mais, fazer a restauração das áreas naturais, e o mais rápido possível, né? Porque essa seria a melhor forma da gente amenizar todo esse impacto, né, das mudanças climáticas. Então, se a gente desmata áreas de preservação ambiental, de encosta, de margem de rio, né, das matas ciliares, nós aceleramos cada vez mais a entrada de água nas cidades, no sistema, e a gente também traz cada vez mais inundações, né? E se a gente aumenta o índice construtivo, diminui áreas verdes, a taxa de permeabilidade e os recuos entre as edificações e todos os elementos ecológicos que fazem parte das cidades, nós vamos ter cada vez mais alagamentos e secas com aumento progressivo, né? Nas ilhas de calor, o bloqueio do vento, a criação de sombreamentos, menos luz solar e ventilação nas ruas, nas residências, afetando, né, o nosso conforto térmico e as áreas verdes também. Com o aumento da densidade populacional mal planejada, a gente sobrecarrega o transporte, os serviços, a demanda por água e energia. Isso aí vai exigir adaptações cada vez maiores nas redes de drenagem, de mobilidade, na questão da mobilidade, na questão da energia, né? E a gente não teve uma preparação na cidade para isso. Nem o nosso plano de contingenciamento está funcionando adequadamente na cidade para as enchentes, né? Então, tudo isso é... Afora também, né, o acúmulo de poluentes entre os prédios também, que isso prejudica a saúde, né? Quanto mais altos os prédios, maior o índice. Todos esses aspectos que eu citei, né? E também aumenta a poluição. Inclusive, se tu diminui a área verde, tu vai ter cada vez mais, aumenta a poluição também, né? Isso, inclusive, é saúde mental, né? Porque tem um neurologista que ele teve falando numa palestra, um professor da URGS, que ele falou que, depois eu posso até passar o nome, ele falou que cada vez que começa uma chuva, as pessoas se assustam em Porto Alegre. E isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas, né? E isso acaba baixando o sistema imunológico e as pessoas começam a ficar doentes de tudo que é tipo de doença. Né? Esse medo, né? Essa apreensão que as pessoas acabaram criando, porque não foi uma enchente. Nós tivemos, eu vou só citar um dado aqui para ti, só para tu ter uma ideia. Isso aqui eu tirei do Plano de Ação Climática de Porto Alegre, que está sendo finalizado. Entre 1995 e 2019, o estado do Rio Grande do Sul liderou os danos e prejuízos causados por tempestades no Brasil. O Rio Grande do Sul ocupa a primeira posição nacional em perdas econômicas totais e está entre os estados com mais unidades habitacionais destruídas. Isso antes das enchentes de 2023 e 2024. Os eventos ocorridos em setembro de 2023 e 2024, mais uma vez, ilustraram essa situação. As chuvas em Porto Alegre chegaram a 1.000 milímetros em várias regiões de Porto Alegre, né? Só o prejuízo antes de 95 a 2019 representou 41 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul. E na época da enchente, né, a prefeitura estimou os danos em 8 bilhões. Né? Então, não é pouca coisa. Isso tudo poderia estar, vamos dizer, financiando as necessidades básicas de toda a população de Porto Alegre, né? Que é habitação, educação, saúde, o direito à cidade, né? E a todos aos bens ecológicos e materiais e culturais que a sociedade pode proporcionar para a população. Né? Então, essas coisas assim, eu acho extremamente assustador, eu não consigo entender em que contexto esse plano foi realizado. Porque a impressão que me dá é que é um plano surreal. Parece assim que não teve enchente em Porto Alegre. Tá? E todo o sistema ecológico ele está muito pouco detalhado dentro do plano diretor. Ele está extremamente resumido. Então, algumas das emendas parlamentares, que eu estou, agora, nesse fim de semana, eu estou fazendo essas emendas parlamentares, criando elas, e muitas das questões que eu estou trazendo são em cima de várias coisas que se esqueceram dentro do sistema ecológico, ou que estão extremamente resumidas e que não tem detalhamento nenhum, né? E eu acho que isso, eu ia te colocar uma coisa assim, eu acho o Estatuto da Cidade um documento extremamente importante, mas eu acho que ele precisaria ser atualizado, porque todo o sistema ecológico e de infraestrutura das cidades, principalmente a questão da drenagem, da mobilidade e da energia, eu acho que objetivamente ele não está muito destacado no Estatuto da Cidade, sabe? Principalmente o sistema ecológico. E eu acho que é urgente a gente começar a quantificar, não só a qualificar, mas quantificar o que representa isso nas cidades hoje, nesse momento atual de intensa crise climática e ambiental, né, que a gente está vivendo.
Eu acho que precisava urgente que a cidade fosse atualizada. Sim, porque também a gente vê que as mudanças elas foram muito rápidas, assim, elas se intensificaram agora, então isso exige uma mudança também no modo de pensar as cidades, né? Eu acho que Sim. realmente, assim, a gente tem que atualizar e fazer com que essas coisas estejam alinhadas, assim, ou seja, tenha coerência com os planos que são escritos e lançados e com o contexto atual de mudanças climáticas e de crise ambiental. E também essa discussão do plano diretor ela está muito forte agora, né? Porque o plano ele foi recém-lançado, assim, então eu acho que é um tema muito que a gente tem que explorar, assim, agora. E eu acho que também ele tem muito a ver com as prioridades que são lançadas, né? Porque realmente os índices lançados no plano eles vão contra ao que seria recomendado para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? Então realmente não faz assim muito sentido com o que aconteceu recentemente na cidade e no estado. Mas se tratando assim das questões da dinâmica, né, da conferência, tu participaste das duas, tanto da municipal quanto da estadual, né? Eu queria ver as tuas impressões assim sobre a dinâmica, se tu achou que sobre os espaços de fala, por exemplo, assim, comparando as duas, quais que foram as tuas impressões assim? Eu posso começar pela conferência municipal, trazer alguns dados assim. Claro, pode sim. Né? Posso? Tá. A conferência municipal ela tinha menos gente, né? Ela estava em espaços maiores na PUC, né? Porque foi feito lá na PUC. E tinham vários tutores assim para explicar o processo, né? Então a escolha das propostas foi mais tranquila dentro das salas, pelo menos no eixo ambiente natural, né? Então foi mais tranquilo esse trabalho nos grupos, né? E na votação delas houveram mais conflitos, né? Não, acho que teve mais conflito na estadual, mas teve conflitos também na municipal, mas eram menores do que na estadual, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Mas todas as propostas foram aprovadas. Até porque o número de pessoas na municipal era muito menor, né? E a diversificação dos públicos também era menor, né? Na estadual a gente tinha uma diversidade enorme, né, de públicos, né? E outra coisa que eu também é que não acho importante colocar é que não tinha almoço café da tarde gratuito. Foi feito dia de semana, então isso diminui a participação popular numa conferência municipal, né? Porque muita gente está trabalhando nesse horário. Teve um lanchezinho, né, no meio do período de elaboração das propostas ali, mas as pessoas tiveram que se virar, né? Até havia uma cozinha solidária lá na PUC para possibilitar que as pessoas com menor poder aquisitivo pudessem se alimentar, né? E eu também ainda não consegui encontrar no site da prefeitura o resultado dessa conferência. E eu até perguntei para o secretário que estava responsável pela coordenação dessa conferência, que é o Cássio, mas ele também não me deu exatamente uma resposta, assim. Ele disse que estava em elaboração, que iriam colocar, né, alguma coisa assim, mas até hoje não encontrei. E na conferência estadual, os espaços das salas eram menores para o público que havia, que era muito maior, né? E essa questão da diversificação dos grupos foi muito interessante, né? Que realmente a gente consegue enxergar muito mais uma cidade com aquele público ali do que com o que tinha na municipal, né? Não que a municipal não tivesse grupos extremamente importantes e muito ativos, extremamente, pessoal muito ativo na municipal, mas é que não se compara, né? Vem muita gente do interior na estadual, isso aí faz muita diferença, né? Porque são realidades muito diferentes também que são vividas, né? E ocorreu no fim de semana, o que facilita muito mais a participação da sociedade, né? O fato das refeições serem gratuitas também ajudou muito nesse processo. Uma coisa assim que nós recebemos o caderno, né, da 6ª Conferência Estadual das Cidades, só que ele veio já pronto, né, com as propostas já elencadas para serem discutidas. Na área ambiental, eu não vi nenhuma proposta de Porto Alegre, que foi uma coisa que eu estranhei um pouco, porque achei que Porto Alegre, por ser a capital, poderia ter sido contemplada, né, com alguma proposta. Agora mesmo eu estava vendo no caderninho, na parte de... Peraí que eu já te digo, Mariana. Na parte de gestão e de financiamentos, tem uma proposta de Porto Alegre bem importante aqui, que fala mas essa é de Porto Alegre, mas também é a única, né? Recuperar o poder popular realizando plebiscitos públicos sobre todos os aspectos da vida social, principalmente sobre as tentativas de privatizações, revisando todas as legislações a fim de desconstituir toda e qualquer forma limitante à participação popular. E na Conferência Municipal de Porto Alegre, eu me lembro de uma que a gente fez que eu senti falta dela, que é considerar que em todos os grandes empreendimentos deveriam estar presentes no licenciamento dos mesmos estudos prévios, isso aqui na área ambiental, eu sei que eu escrevi essa proposta, e ela foi aprovada depois lá no grande público. Então, deveriam estar presentes no licenciamento dos mesmos estudos prévios detalhados de impacto ambiental, impacto da vizinhança, impactos na infraestrutura e na mobilidade, bem como a realização de consultas e audiências públicas para avaliação pela comunidade atingida ou bairro como um todo, dos impactos em sua qualidade de vida. Os projetos devem ser disponibilizados à população em geral, permitindo que o público e outras partes interessadas compreendam completamente a proposta. E eu também tinha colocado que os conselhos e comissões municipais têm que garantir em sua composição
a maior participação da sociedade civil, que também era uma proposta que estava junto com essa. E eu senti muita falta dessa proposta, e ela não estava, né, nas propostas elencadas pela Conferência Estadual. Mas as do interior, todas elas eram muito importantes, né? Só que, ao mesmo tempo, assim, eu achei um pouco, assim, em função do tempo, do pouco tempo, eu achei um pouco problemático conseguir unir e reestruturar todas as propostas que eram semelhantes das diferentes cidades dentro do eixo ambiente natural, né? E eu acho que o tempo poderia ter sido mais longo para isso. E também uma outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão, né, de propostas de Porto Alegre não estarem elencadas ali. Mas é basicamente isso. Mas tanto uma conferência quanto a outra, eu achei extremamente interessante. Eu gostei muito de participar. Só que a gente sempre fica naquela dúvida, sabe, Mariana? Isso aí eu falei também na Conferência Estadual de Meio Ambiente. Né? Eu falei, inclusive, para uma pessoa que trabalha em Brasília, que até que ponto todas essas propostas que a gente faz para as conferências, elas vão estar efetivamente sendo valorizadas do ponto de vista de políticas públicas no Brasil? Ou é simplesmente só mais uma conferência que está se fazendo, sabe? Então, assim, essa é a minha dúvida atroz quando eu participo de conferências. Eu nunca sei até que ponto que a gente está discutindo ali vai ser efetivamente valorizado e transformado em política pública. Sim, realmente. Porque eu acho que o que tu viveu, por exemplo, nas participações ali das discussões do plano diretor, não necessariamente ou não foi revertido no plano diretor, né? Que é uma lei, assim. Então, em termos realmente, de participação, então, nem se fala, né? Extremamente sim, exato. E acho que tu já comentou um pouco, assim, bastante agora sobre essas questões das propostas, assim, né? Que saíram desse eixo. Mas tem alguma outra proposta, assim, que tu destacaria, que saiu do eixo, que foi aprovada, assim, ou moções, né, que tu considera importantes sobre a questão do ambiente natural? Como, assim, eu trabalhei minha vida inteira com política na área social e ambiental, eu acho que todas as... E cultural também, né? Porque meio ambiente e questões sociais também, também são parte da cultura, né? Não tem como a gente separar meio ambiente, questão social e cultural, tá tudo interligado. Até a noção individual sobre o meio ambiente de cada pessoa ou de uma determinada cultura, né? Elas estão interligadas, tá tudo interligado, assim. Mas eu achei tudo importante, tanto na municipal como na estadual, todas as moções, tudo que foi aprovado, eu achei extremamente importante. Eu não teria, assim, sabe, como as questões de habitação popular, por exemplo, que são coisas importantíssimas na cidade, né? Imagina, tu não ter onde morar numa cidade, pelo amor de Deus, né? É muita coisa. Então, assim, para mim tudo foi importante. Eu não consigo, assim, sabe, destacar uma coisa mais importante do que a outra. Claro. Sim, porque realmente eu senti, assim, eu não estava no eixo de sustentabilidade ali na municipal, mas na estadual eu estava, assim. E apesar de ter essa dificuldade por questão do tempo, né, que realmente o eixo foi um dos últimos a conseguir compilar todas as propostas, né, eu senti que, justamente por ter essa diversidade de pessoas, né, de entidades, de sociedade civil e tal, conseguiu se gerar no fim das contas, assim, propostas muito, muito importantes, muito relevantes, assim, e também como essa questão ambiental se conecta com a questão habitacional, né, com a questão da moradia, enfim, também, do direito à vida urbana e tudo mais, então eu senti que realmente foram propostas muito relevantes, assim, todas. Mas aí, para finalizar, eu queria saber se tem algum comentário final que tu gostaria de fazer, ou trazer alguma questão que eu não perguntei, assim. Pode ficar à vontade, se tu quiser trazer algum comentário, assim. Eu tive sabe que eu tive no Museu da Ditadura, no Chile, e uma coisa que me chamou muita atenção é que logo que a gente entra no museu, tá escrito um cartaz grande assim, povo sem memória é povo sem futuro. E aí eu até trouxe isso por um texto de gestão da cidade, quando a gente estava discutindo aí há uma semana atrás, dentro da Câmara de Vereadores, no Fórum de Entidades, né, que era o dia sobre gestão da cidade. E aí eu coloquei, né, que eu transcrevi isso para a questão da cidade, né, e cidade sem memória ambiental, social e cultural é cidade sem futuro, né. Então, assim, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente está criando, porque essa questão dos planos diretores estarem favorecendo muito a especulação imobiliária, isso está acontecendo em qualquer lugar do Brasil, inclusive do mundo, né. E tem algumas cidades, né, que a gente pode dizer que são muito preocupadas com essa questão da mudança climática, que inclusive estão retirando a parte cimentada das cidades para plantar áreas verdes, né. Isso está acontecendo em muitos países também, né, ao mesmo tempo que tu vê, principalmente aqui no Brasil, em outros lugares, a especulação imobiliária pressionando fortemente os planos diretores para que eles possam cada vez mais construir cada vez mais e cimentar cada vez mais as cidades. Ao mesmo tempo existe esse processo contrário em algumas cidades do mundo, né.
Mas eu acho que no Brasil a gente está criando cidades distópicas mesmo, né? Assim, sem contexto social, ambiental, cultural, assim, com políticas feitas de forma extremamente autoritária, né? E eu tenho muito medo, sabe, do futuro de Porto Alegre, de todas as cidades no Brasil, na América do Sul em geral, né, eu acho, no mundo, porque isso e também, assim, como cada vez mais as cidades são as áreas que mais aumentam a população, né, a tendência é elas ficarem cada vez mais caóticas, né? E isso faz com que a adaptação à mudança climática esteja cada vez mais em crise, se a gente não tem um planejamento adequado para esse tipo de situação, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que criar cidades inclusivas, resilientes e que toda a população possa participar, né, da sua concepção de cidade, né? Porque quando tu tem meia dúzia de pessoas num órgão público direcionando um plano diretor, às vezes, inclusive, com afastamento de boa parte dos funcionários de uma mesma secretaria, que seria responsável por essa elaboração, eu acho extremamente temeroso isso. Do ponto de vista de segurança social, ambiental, histórica, cultural, em todos os sentidos, né? Eu acho que está faltando humanidade, sabe, para a gestão de Porto Alegre. Sim. É realmente, porque essa pressão do mercado imobiliário ela é muito forte em Porto Alegre. É muito forte na América do Sul como um todo, né? Mas em Porto Alegre a gente vê isso acontecendo assim escancaradamente, né? E essa é realmente a prioridade, porque a gente viu isso agora acontecendo no plano diretor, então realmente é um desafio muito, muito sério, assim, porque o mundo está se transformando e se a gente realmente não tiver uma alternativa rápida, né, porque as coisas já estão acontecendo, isso tende a ficar caótico. Como tu disse, as cidades estão distópicas, né, elas vão ficar mais caóticas ao longo à medida em que elas vão crescendo, e realmente é um tema muito, muito atual para a vida nas cidades, né, a questão ambiental, assim. Então, também por isso a gente resolveu abordar esse assunto aqui, e eu acho que já dá pra gente ir finalizando, assim, o episódio, mas eu senti que foi uma grande contribuição, assim, poder te escutar, poder ouvir as tuas percepções sobre esse processo, tanto de Conferência das Cidades, mas de uma forma mais ampla, né, sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, e sobre o plano diretor também, que foi uma discussão que tu trouxe agora, né, que está super atual, assim, e que também tem muita, muita coisa pra gente desdobrar sobre esse assunto nos próximos momentos, assim. Então, eu queria, em nome do grupo, agradecer a tua participação, dizer que a gente fica muito grato por ter aceitado, né, esse convite, que com certeza isso vai contribuir muito para a nossa discussão, tanto dentro do grupo, quanto para expandir essa discussão para outras pessoas, né, que estão de fora da universidade, mas que também fazem parte das cidades, né, que queiram escutar. Uhum. Então, fica aí meu agradecimento. Mariana, eu queria te agradecer muitíssimo também. Muito obrigada por lembrar de mim. E eu também gostei muito de te ouvir e de ver as tuas percepções, né, sobre essas questões. Então, agradeço muitíssimo. Muito obrigada. O GPSUI que agradece a Simone Zambuja pela participação e também aos nossos ouvintes por acompanharem esse projeto. Não esqueçam de compartilhar e comentar esse episódio e nos seguir nas redes sociais. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.